Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, Minuto Conexão Gel desta quarta-feira, 5 de março de 2025. Muitos de vocês me pediram para adiantar esse Minuto Conexão Gel para agora, são 11 horas 40 minutos, para eu falar um pouco das minhas impressões do discurso do Trump ontem para o Congresso dos Estados Unidos. Pois bem, foi o discurso mais longo da história, 1 hora e 40 minutos. Foi um discurso que, em termos de política interna dos Estados Unidos, um discurso que mantém a polarização dentro dos Estados Unidos. Em nenhum momento Trump fez uma sinalização de unir o país ou coisa do tipo. Os democratas, obviamente, também não ajudaram, levaram aqueles cartazes falando mal do Elon Musk, falando de mentira, não levantaram para aplaudir Trump em momento algum. Alguns saíram no meio, outros nem foram. Um deputado pelo Texas chegou a levantar e interrompeu algumas vezes o Trump até ser expulso lá do Congresso. Cenas deploráveis. Se os democratas querem, de alguma forma, recobrar a confiança do eleitorado americano, eles deveriam ter se comportado de outra maneira, na minha opinião. Por outro lado, Trump também não ajudou, falou mal do Biden diversas vezes, né? Eu contei 12 vezes, né? Anotei 12 vezes que o Trump falou mal do Biden. Para que falar mal do Biden? A eleição já acabou, ele já foi eleito, mas ele ficou batendo naquela questão do Biden, né? Obviamente, não só do Biden, mas das políticas do Biden, das políticas dos democratas, o que, obviamente, enraiveceu ainda mais os senadores e deputados democratas que estão ali do lado. Lembrando que o Trump tem maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, mas não é uma maioria esmagadora, é uma maioria pequena. E no discurso dele, em termos de conteúdo, na parte específica sobre as tarifas, onde o Trump ele apoia o emprego de tarifas como uma arma contra os países que cobram tarifas muito altas contra os Estados Unidos, e aliás disse que 2 de abril vai ser a data que a partir de 2 de abril ele vai taxar todos, ele vai equiparar as tarifas que os Estados Unidos impõem aos produtos importados de diversos países com as tarifas que esses países cobram dos Estados Unidos. Então ele botou uma data, 2 de abril, todos os países que ainda não sofreram aí essa guerra de tarifas do Trump, a partir de 2 de abril, de acordo com o que ele falou ontem, sofrerão essa questão. Mas nesse momento que ele falou das tarifas, se vocês olharem novamente o vídeo, vocês vão perceber que alguns parlamentares republicanos não levantaram. Esse assunto é um assunto que, mesmo dentro do Partido Republicano, não tem a maioria definitivamente. Jornais conservadores como o Wall Street Journal tem sido bastante duro, o editorial do Wall Street Journal foi bastante duro com essa política de tarifas do Trump. Na parte de política externa, acho não, né? Na minha avaliação, estou praticamente convencido de que o Trump estava preparado ontem para anunciar a paz entre Rússia e Ucrânia. Por isso que o Zelensky, de certa forma, veio tentando aí essa cartada de negociação na última sexta-feira lá na Casa Branca, porque o Zelensky estava informado de que haveria esse discurso para o Congresso nessa terça-feira, e o Trump estava querendo, de qualquer forma, fechar o acordo lá de minerais para poder apresentar o fechamento, o cessar-fogo do conflito da Ucrânia. Vocês lembram lá na campanha do Trump, ele falou que quando ele assumisse o governo, ele acabaria com o conflito em 24 horas. Obviamente, já vimos que isso aí não aconteceu, já passamos aí praticamente 40 dias da posse do Trump, e aquele vexame da última sexta-feira, acho que tem uma pitadinha dessa questão de ontem, ou seja, o Trump queria muito anunciar ontem o cessar-fogo, o Zelensky sabia disso, então ele tentou jogar essa carta de querer que os Estados Unidos se comprometessem com a segurança do cessar-fogo, ou seja, depois do cessar-fogo, os Estados Unidos de alguma forma militarmente garantissem a segurança da Ucrânia, e aí acabou tendo aquela lambança toda que nós vimos. Também em termos internacionais, Trump voltou a falar da Groenlândia e voltou a falar de forma dura. Hoje de manhã, não sei se vocês já viram, várias mensagens de primeiro-ministro da Dinamarca, de primeiro-ministro da Groenlândia, a população da Groenlândia sendo entrevistada, dizendo que não quer ser americana, porque ele disse que vai absorver, vai incorporar a Groenlândia de uma maneira ou de outra. O problema é a maneira como Trump fala, né? Ele sabe que ele é o presidente do país mais poderoso militarmente e economicamente do planeta, então certas coisas ele não poderia falar da maneira explícita como ele está falando, porque ele acaba gerando um ódio que eu não acho que seja útil para os Estados Unidos.
Então, hoje, mais uma vez, a Europa, especialmente Dinamarca e Groenlândia, estão aí bastante insatisfeitos com o que o Trump falou. Ele também falou alguma coisa em relação, novamente, ao Canal do Panamá e disse que o Zelensky mandou uma carta para ele dizendo que concorda em retomar as negociações e assinar o acordo de minerais. Ontem, o Zelensky postou nas redes sociais uma mensagem que ele diz sobre negociações, que estão prontos e que querem muito negociar com a liderança do presidente Trump, falou assim, com a liderança do presidente Trump, acordo de minerais, mas não tem acordo fechado ainda, não tem nada assinado. Mas o Trump tinha que levar alguma coisa em relação ao conflito da Ucrânia, então disse que já está tudo bem acertado com Putin, mas palavras, né? Nada de concreto, nada de como ele gostaria de mostrar, né? Também não tivemos nada assim incrível, né? Porque ontem, ao longo do dia, muitos de vocês me mandaram mensagem no privado dizendo que tinham recebido informações que o Trump ontem à noite ia anunciar a saída da ONU e a saída da OTAN. Seria assim uma coisa extrema. Eu disse, para aqueles que me perguntaram ontem, ao longo do dia, se eu achava que isso ia acontecer, eu disse que achava que não ia acontecer, embora Trump seria realmente difícil da gente fazer uma previsão, uma análise, e não aconteceu. E outro evento, aliás, antes do discurso do Trump, que eu não posso deixar de esquecer de comentar com vocês, muito importante, a BlackRock, o maior fundo de investimento do planeta, dos Estados Unidos, tem aí trilhões e trilhões de dólares aí de investimentos. A BlackRock acertou a compra, o controle dos 2 portos, que é uma empresa de Hong Kong. Vocês lembram disso? Aquela confusão ali no Panamá, de que a China estava ocupando o Panamá. Panamá realmente é uma posição estratégica para os Estados Unidos. 75% dos navios que cruzam o Canal do Panamá são navios de interesse do comércio dos Estados Unidos, então realmente o Panamá é estratégico. O Trump falou logo ali no início que ele tomou posse a questão de tomar o Canal do Panamá. O Panamá deixou a iniciativa Belt and Road junto com a China, que é uma iniciativa de investimentos, e agora, ontem à tarde, veio o anúncio de que a BlackRock, esse grande fundo de investimento, comprou se acertou economicamente junto a essa empresa de Hong Kong o controle acionário dos 2 portos. É um porto do Panamá que fica do lado do Caribe e outro porto que fica do lado do Pacífico. Ou seja, poder econômico andando junto com poder político. Essa é a força também que os Estados Unidos mostrou com essa decisão da BlackRock ontem, logicamente impulsionado por algum pedido da Casa Branca. O Trump fatalmente conversou com a liderança do BlackRock para que isso acontecesse. Então, em relação ao discurso mesmo de ontem, muitos assuntos internos dos Estados Unidos, muita coisa contra o que os democratas fizeram, muita coisa contra o Biden, mas de efetivo em termos de política externa, essa questão da guerra de tarifas, essa questão da Groenlândia, um pouquinho do Panamá, e essa questão também de que o Zelensky teria mandado essa carta para o Trump, dizendo que aceitava assinar o acordo sobre minerais, etc, etc. Vamos ver aí como que isso aí avança. Hoje, quarta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, vai fazer tem um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão na França sobre a situação atual. Amanhã, quinta-feira, encontro dos líderes europeus com a presença do Zelensky lá em Bruxelas para retomar essas negociações. E ontem também o Friedrich Merz, que provavelmente será o próximo chanceler da Alemanha, do partido de centro-direita, o CDU, deve assumir aí o controle da Alemanha até o final, até meados de abril, disse que vai liberar totalmente os gastos com defesa, subindo bastante os gastos de defesa da Alemanha. A Alemanha, maior economia da Europa, terceira maior economia do mundo, um país que tem história militar importante. E o Friedrich Merz está anunciando que não vai impor limite para o crescimento do orçamento de defesa da Alemanha. Logicamente, capacidade de defesa não é algo que sobe de um momento para o outro. Aliás, isso serve até para nós, mas isso é assunto que eu vou falar no nosso podcast de sexta-feira. Mas esse anúncio de ontem do Friedrich Merz sobre a questão de defesa da Alemanha, do orçamento de defesa, também bastante interessante. E, para fechar, ontem reunião lá no Cairo sobre o plano em relação a Gaza, plano que não agradou israelenses e americanos, porque não fala, plano de 91 páginas, não fala claramente da saída do Hamas da faixa de Gaza, nem desarmamento do Hamas.
fala de reconstrução da faixa de Gaza, 52 bilhões de dólares em 5 anos, fala de controle político da autoridade palestina, mas não fala do desarmamento do Hamas, nem de saída do Hamas dentro da faixa de Gaza. Vamos ver como fica essa situação, que segue bastante tensa.